Bom dia, alunos! A Prof está aqui, então, para falar um pouquinho com vocês sobre vírus, né? Então, essa semana a gente está vendo um pouquinho sobre vírus. Como vocês perceberam, os cientistas ainda não sabem se vírus é ou não é um ser vivo. Por quê, gente? Principalmente porque o vírus tem algumas características que a gente pode dizer, é um ser vivo, ele causa doenças, ele tem material genético, como vocês viram, porém, ele não tem célula, ele é um ser acelular. E lembra das características dos seres vivos? Vírus não tem célula e todo ser vivo é formado por célula. Outra coisa bem importante é que ele não tem metabolismo próprio. Ele não consegue fazer nada se ele estiver fora de uma célula viva. Então, o que vai acontecer? Ele precisa estar dentro de uma célula. Ele é chamado parasita intracelular obrigatório, porque ele só vai conseguir se reproduzir, só vai conseguir se alimentar, respirar, viver, se estiver dentro de uma célula viva, tá? Fora de uma célula, ele está inerte, como se estivesse dormindo. Não faz nada, mas se ele entrar numa célula, ele começa, então, a causar todos os problemas. O vírus, gente, de modo geral, quando ele entra na célula, ele joga, então, um material genético que pode ser DNA ou RNA. E o que vai acontecer com esse material genético? Vai se juntar com o material da célula e ele vai se replicar muitas vezes. A maioria dos vírus faz isso. Se replica muitas vezes e acaba estourando a célula. Ela não consegue mais comportar essa quantidade de vírus que tem lá dentro. E o que vai acontecer então? Esse vírus vai sair e vai ir para uma outra célula. Cada vírus, ele é, na verdade, composto assim, ó, de uma chave. Então, cada vírus vai só contaminar células específicas. Vírus da gripe vai contaminar células do nosso sistema respiratório, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Vírus não tem uma cura para o vírus, tá? Então, assim, existem remédios para os sintomas, para ajudar a diminuir a quantidade de vírus que a gente tem no organismo. Porque quanto mais vírus a gente tem no organismo, mais sintomas aparecem. Muitas vezes a gente tem o vírus, mas a gente diz que não tem a doença, porque a doença só vai aparecer quando aparecer os sintomas, então, tá? O que a gente pode fazer? Principalmente, prevenção, tá? Hoje em dia, a gente tem um calendário vacinal bem melhor do que a gente já teve, né? Tem muitas vacinas. Como é que a vacina funciona? A vacina vai fazer o seguinte: quando a gente recebe a vacina, a gente recebe o vírus atenuado, um fragmento de vírus, a toxina do vírus, mas ela não vai nos causar doença. Ela só vai fazer com que o nosso sistema imunológico, os nossos glóbulos brancos ali, os leucócitos, os anticorpos, sejam produzidos. Eles são estimulados, então se chama imunização ativa. Tá? Vai ativar e vai fazer com que o que ocorra, tá? A produção de anticorpos. Quando eu entrar em contato com esse vírus que eu tomei a vacina, o meu corpo já tem uma memória. Isso é bem legal, porque daí essa memória vai fazer com que eu entre em contato com o vírus, mas eu tenho como se fossem soldados. Esses anticorpos vão acabar com o vírus antes dele virar a doença no meu organismo, tá? Isso é bem legal. Então, assim, ó, a importância da vacina contra o vírus. Não adianta tomar vacina depois que você já tem a doença, que você já tem o vírus, tá? Claro que existe uma outra situação que é o soro. Não é o soro que a gente toma, o soro caseiro, o soro para nos hidratar. É um soro que também é produzido com alguns tipos de vírus, também com alguns tipos de toxinas de cobras, de aranha, também para picadas, né? Vocês já devem ter ouvido falar. No Brasil nós temos um dos principais, é o Instituto Butantan, tá? Mas assim, nós temos a Fiocruz, tem outros institutos que produzem vacinas e também soros. O soro, ele é utilizado quando já ocorreu, então, a doença, tá? Mas daí é uma imunização passiva. No soro já vai ter os anticorpos prontos. Como é que eles produzem esses anticorpos, então? Vai ocorrer, então, a produção, principalmente, se utiliza cavalos, porque o cavalo é um animal forte, né? Porque se eu utilizar daqui a pouco alguma toxina, alguma coisa em outros animais, eles morrem, ou pegam uma doença e morrem. O cavalo, então, como ele é um animal mais forte,
a gente consegue, então, introduzir essa toxina, esse vírus, algumas coisas no cavalo, e ele produz os anticorpos pra gente. Então, quando a gente recebe o soro, os anticorpos vão estar o quê? Prontos. O problema é que a gente não vai criar imunidade, tá? Então, se a gente for picado por uma cobra de novo, ou a gente tiver a doença de novo, a gente vai ter que tomar o soro de novo, porque ele não gera uma memória. Então, essa é a diferença do soro e da vacina. A vacina vai gerar uma memória, tem que tomar antes, ela é preventiva, tá? Não vai te gerar doença. O soro você toma quando você já tem a doença, não gera memória, tá? Mas ela vai fazer com que o teu organismo não precise gerar os anticorpos, porque daqui a pouco, até você gerar os anticorpos, a doença acabava te matando, tá? Então, isso é bem legal também. Vírus, gente, ele é um ser muito pequeno, tá? Então, a gente também já falou sobre isso. Só se consegue ver em microscópio eletrônico. Ele é menor que bactéria, muito menor que célula. Então, ele é um ser que foi descoberto mais recentemente. Porque a gente só consegue ver ele com microscópio eletrônico. É um microscópio que consegue aumentar mais de 100 mil vezes, então, as estruturas que a gente está observando, tá? Para aumentar a imunidade, existem muitas formas também. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, não vai na chuva porque você vai pegar gripe. A chuva não dá gripe, mas a chuva pode diminuir a minha imunidade, pode baixar a minha imunidade. Tomar água gelada pode baixar a imunidade das minhas células. Andar descalço pode baixar a imunidade. Não dá doença andar descalço e tomar água gelada. Mas o vírus, ele vai tomar conta do teu corpo se a tua imunidade estiver baixa. Então, assim, ó, uma boa alimentação, evitar alimentos que não fazem bem, alimentos industrializados, tomar muita água, dormir, fazer exercícios, não usar drogas, não usar álcool, não fumar, isso ajuda muito a tua imunidade. Tem alimentos que são bem legais, que têm vitamina C, não só esses, mas muitos alimentos, eles são bem importantes para o nosso organismo, para aumentar a imunidade. Para a gente vencer o vírus, gente, é a imunidade. Existem medicamentos para diminuir a taxa viral? Sim, existem. Esses também são importantes, principalmente para algumas doenças, essas que não têm cura, como é o caso da AIDS. O que a pessoa vai fazer? Vai conviver com ela, mas daqui a pouco diminui a taxa viral e ela tem uma vida um pouco melhor, tá? Então, assim, a gente vai fazer novos vídeos, a gente vai trocar mais umas ideias. Então, assim, espero que vocês estejam bem e que tenham aprendido alguma coisinha, tá? Beijo pra vocês e fiquem bem!